Está longe, está lá do outro lado do mundo e a pessoa pensa, não, isso aí não vai me impactar em nada, o problema é deles, isso aqui não tem problema comigo. Esse produtor de ideias, de design, de coisas novas, que ao longo do tempo vem sempre trazendo novidades, ele também precisa analisar os pontos de como ele vai produzir aquilo que ele está desenvolvendo. Porque não adianta ele trazer uma coisa muito inovadora e se ele não tiver capacidade de produzir. O mundo está numa panela de pressão e você vai para sua casa, você precisa de um ambiente acolhedor. Olá, bem-vindos ao episódio de hoje. E hoje a gente vai estar trazendo um tema que é a geopolítica e o design, né? E o design está muito em função da geopolítica, que é o que nos norteiam ali nas previsões, enfim, o que vai acontecer devido ao comportamento humano, né? Então, todos os movimentos mundiais é o que direciona o design. E a gente está trazendo hoje um cara muito experiente no tema, Thiago Lins. Thiago Lins, que é o diretor executivo da Safe, que é uma empresa de agenciamento de cargas, e ele que já passou por Japão, Singapura, China, é um cara que já viajou aí os 7 mares. E, Thiago, muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Muito obrigado, João, pela oportunidade. Espero aqui poder contribuir, esclarecer os pontos aí para o teu público e também falar um pouco dessa pauta muito importante no que norteia para todos, não só para o mundo dos designers, né? Para o mundo dos arquitetos, mas que a gente consiga, de uma forma simples, passar um pouco do posicionamento do que vem acontecendo atualmente. Sem dúvida. É um tema muito curioso, né, Thiago? Eu acho que as pessoas, de forma geral, gostam muito desse tema, de saber o que está acontecendo no mundo, né? E você é uma pessoa super antenada e precisa também, né? Dentro do que você trabalha e desenvolve no seu dia a dia, precisa, de fato, estar muito ligado às notícias ali que estão no mundo. E, Thiago, começando um pouquinho aqui, a gente aquecendo, antes de a gente entrar no detalhe, o que te levou para o mercado, né, de agenciamento de cargas? Igual você já viajou aí os 7 mares também. Então, entender o que te levou e o que te fez ficar nesse mercado. Bom, João, eu vim do mar, né? Minha formação passa pela Marinha Mercante, me formei no CIAGA, o Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, né? Então, sempre gostei muito de estudar, também fiz a minha engenharia, estudei fora do Brasil, estudei no Japão, tive a oportunidade também de fazer meu MBA executivo por lá. E, de fato, eu trabalhei na indústria do petróleo e na indústria naval também. E do mar eu vim e do mar eu seguirei, né? Então, de fato, hoje a minha ótica é para o lado mais comercial, mas sempre agregando e juntando, né, essas formações, essas experiências que me trouxeram até aqui. Então, de fato, é muito gratificante, né? As oportunidades são imensas nesse mercado e, de fato, a gente se conecta e se comunica com o mundo, né? Sim. E aí é onde você está no dia a dia, né? E aí, Thiago, a gente do território de design, de arquitetura, foge um pouquinho ali do nosso escopo, né? Como é que seria o seu dia a dia, do entendimento de como que você, enfim, faz para viver esse trabalho. Então, assim, me conta um pouquinho como é que é o seu dia a dia como um diretor executivo de uma empresa ali que tem agenciamento de cargas. Como que seria isso? Bom, explicando um pouco do que é o agente de carga, muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Nada mais a gente faz uma similaridade até com o agente de turismo, né? Vamos pensar assim, é o elo entre o consumidor, né, e ali o prestador de serviço no transporte. No agenciamento de carga, fazendo um pouco dessa analogia, é a interface entre o armador, que é o dono, o proprietário da embarcação, e o exportador ou importador, né, que vai fazer essa movimentação transportando a sua carga. Então, o agente de carga ele é uma personalidade ali no meio que vai auxiliar todo esse processo junto a esse cliente, né, tanto na parte documental, tanto na parte de alocação de frete, e vai conduzir essa carga para o seu destino, seja ele aqui no Brasil ou seja lá fora, né? Então, de fato, isso para nós, estar antenados, estar de forma atualizada no que acontece no mundo, isso é muito importante, porque causa ali a previsibilidade, né, do que está acontecendo. Eu falo, na Marinha a gente fala muito sobre o step ahead, né, ou seja, o passo à frente. Sim. Isso, de fato, vai fazer a diferença nessa condução desse trabalho. E, Thiago, você falando aí, né, o full ahead, como é que seria isso? Assim, você está aqui representando também a Safe, né, que é a empresa que você trabalha, e daí, assim, vocês acessam mais de 400 portos no mundo. E como que é isso, assim, para você? Como que seria
para você ficar antenado? Porque o mundo acontece a todo tempo, né? O mundo não dorme. Então, as coisas estão acontecendo, igual a gente sabe aí, tem a questão do tarifaço, acontecendo a guerra para a Lua, acontecendo aí Rússia e Ucrânia. Então, muitas coisas acontecendo no mundo ao tempo inteiro e toda hora tem alguma notícia nova, algum acontecimento. Como é que você faz, Thiago, para se manter assim atualizado, saber aquilo no... Acredito assim que às vezes até prevendo, sabendo antes, até mesmo que está na mídia, na notícia. Como é que você faz para estar sempre antenado e informado no que está acontecendo no mundo? De fato, o mais importante é você ter boas fontes, né? Sim. Isso é o primeiro ponto de partida. Mas ainda mais do que isso é a vontade de estar antenado e conectado. Então, não basta ser só a vontade, você realmente precisa estar conectado com o mundo, ter boas fontes de informação e, de fato, são vários braços, né, de informação que você precisa. Então, de fato, as informações relacionadas à economia, relacionadas à própria geopolítica, relacionadas à movimentação junto aos armadores e aos portadores e importadores. De fato, você vai ter que saber um pouco de política também, porque Sim. isso também nos norteia, né, mediante as decisões que acontecem dentro do Brasil, mas também fora do Brasil. Então, isso é muito importante para que essa condução dessas informações, do que a gente faz com isso depois. Sim. E aí sim você vai gerir aquelas informações e sim nós vamos tomar decisões e nos nortear na nossa navegação. Claro. É mais ou menos isso. Tá. E então, assim, Thiago, fugindo um pouquinho da questão do contexto econômico, que a gente sabe que todas essas movimentações que você trouxe, essas informações, até quando você me disse para tomada de decisão, o que você, por exemplo, assim, saindo agora do âmbito econômico, a gente sabe que, por exemplo, o valor do frete, sei lá, o valor do barril hoje do petróleo, né? Quanto é que tá, até por curiosidade, o valor do barril hoje do petróleo? Hoje, na data de hoje, está em torno de $90, mas com o fechamento do Estreito de Hormuz, nós chegamos a bater quase 120 dólares, né? Então, isso, de fato, inflacionou o mundo, né, pelo preço da alta do petróleo. Então, isso, de fato, também atrapalha bastante no preço dos fretes. Quando você traz esse tema específico ali, né, o canal de Hormuz, quando você traz isso, por exemplo, tem toda uma questão econômica ali em cima disso. Como que você pode relacionar isso com o design, né? Fugindo agora do âmbito mais econômico e valor de frete, petróleo, enfim. Como que você traz isso para o mundo do design? Como que o público está, né, percebendo a gente? Como que isso pode influenciar no design? Vamos lá. Quando a gente fala de guerras, né, e a gente fala sobre aumento de preço de petróleo e variação de dólar, muitas das vezes as pessoas pensam, né, o que aquela guerra lá do outro lado do mundo pode influenciar na minha vida aqui no Brasil. Sim. Muitas das vezes está longe, né? Já está longe, está lá do outro lado do mundo e a pessoa pensa, não, isso aí não vai me impactar em nada, o problema é deles, isso aqui não tem problema comigo. Quando a gente fala desse ponto da guerra junto lá com os Estados Unidos, Israel e Irã, o Estreito de Hormuz passa por aquele estreito aproximadamente 20% do petróleo do mundo. Uau. E durante esse contexto da guerra, uma das estratégias do Irã foi fechar aquele estreito. Sim. E isso impactou, né, num aumento do preço do barril, a escassez pelo produto, então isso desequilibrou o eixo da produção e também do fornecimento. E com isso nós tivemos um aumento do preço dos fretes. Esse é o primeiro ponto. Né? Muda tudo, né? Tudo tem frete? Tudo tem frete, tudo precisa ser transportado. De fato, o petróleo ele é a maior fonte de energia para o transporte, né? O bunker ali, que faz o navio navegar, vem de um petróleo bruto, ali, um óleo cru praticamente, quase uma pasta ali, que é uma combustão excelente, vamos assim dizer, e isso vai encarecer o preço do frete. Então, mediante a isso, começa também a impactar o nosso lado aqui no Brasil, por exemplo. Certo. Porque você vai ter que aumentar também o preço da gasolina, que é um derivado, vai aumentar o preço do diesel, e isso vai impactar ao consumidor cadeia, né? lá no mercado. Né? Então, de fato, isso também vai impactar no design, porque quando você vai desenvolver peças, quando você vai comprar ou exportar, vai importar ou exportar qualquer tipo de material que você está desenvolvendo, isso haverá impacto no preço desse material, tanto se você for exportar, você vai pagar um frete mais caro para poder exportar, e se você for
comprar a matéria-prima que você está usando, também pagará mais caro Sim, por isso. sim. Então, obviamente, isso também vai impactar na vida do design também. Antes da gente entrar de fato na questão de designer assim, e tratar esse tema, o que eu queria perguntar para você em relação ao que a gente vem vivendo ali, os conflitos, os acontecimentos mais recentes, de que forma isso tem impactado diretamente a questão de frete marítimo, agenciamento de carga? O que você tem percebido aí? Dois fatores muito importantes, né? Primeiro é a reorganização da própria locomotiva dos trilhos dos navios, né? Então, se eu tinha ali um trilho, um canal que passava ali, eu distribuía por toda aquela região produtos, né? Tanto para sair quanto para entrar. E eu tenho que reorganizar a estrutura logística para aquela região, então já há uma reorganização dos próprios navios sobre aquele ponto. Dito isto, eu tenho um aumento também dos fretes. Sim. O aumento dos fretes, aumento do barril, primeiro do preço do barril do petróleo e depois, consequentemente, do aumento dos fretes. Só que, além disso, além desses aumentos e desse rearranjo, eu também começo a ter falta de espaço nos navios. Então, isso também é um problema. Claro. Vamos fazer alusão às companhias aéreas. Você pode querer viajar de um ponto A para um ponto B e eu posso chegar para você e falar, olha, ainda que você queira viajar, o preço da tua passagem aérea está mais cara e eu posso dizer para você o seguinte, não tem para você ir hoje, né? Agora você vai ter que esperar para você ir na próxima. E pode ter também o cancelamento ou a remarcação do seu voo e você precisa... Tem essa situação, Você precisa viajar ou você precisa agora voltando? E precisa... Até pegando esse gancho que se traz agora de viagem, recentemente eu voltei de Milão, que é a maior feira de design e arquitetura do mundo, né? Onde a gente acaba ali se inspirando e trazendo algumas previsões, algumas apostas do que vai acontecer no mercado e a nível mundial, porque, por exemplo, a informação de Milão que a gente traz é que 67% das pessoas, do público que visita a feira é estrangeiro, né? Ou seja, e dessas 67% de pessoas estrangeiras, 172 países estão presentes. Então, se a gente considerar ali que existe no mundo 195 países, onde 172 países estão presentes numa feira, é uma feira de fato âmbito global, né? E aí, assim, as pessoas voltaram com uma percepção da última feira de Milão que não existiu muito novidade. E, na verdade, na história, o design em si tem muito essa função, né? De ser algo mais expansivo, de provocar, enfim, de chamar a atenção. E as pessoas perceberam talvez poucas mudanças. Eu, de fato, trazendo aqui a minha opinião, eu percebi mudanças, óbvio que mais sutis, né? Mudanças sutis. E aí, assim, eu te faço uma pergunta. Você acredita que o mundo talvez está indo para o âmbito mais conservador e até mesmo no próprio design é reflexo disso? Exatamente, João. O que acontece? Eu tive um grande parceiro, um grande amigo, ele também trabalha na área do design, ele esteve numa feira em Miami e parte desse público que estava em Miami tentou ir para uma feira em Dubai. Sim. Onde uma feira também muito importante da indústria moveleira, por exemplo, quando surgiu a época da guerra. Então, muitos saíram... Qual guerra que você falou? Da guerra de agora, do Irã, onde teve aqueles ataques em Dubai. Israel, Irã e Estados Unidos. Exatamente. Então, naquele momento, muitas pessoas que estavam ali envolvidas nas feiras, no desenvolvimento, no âmbito também global, pensando similar até o seu exemplo de Milão, essas pessoas tiveram que ir embora por conta da guerra. Então, isso já é um ponto de prejudicar todo esse desenvolvimento para esse ano. Então, parte do que poderia ser desenvolvido, ele foi prejudicado nesse âmbito da guerra. Isso é um ponto. Certo. O outro ponto é o seguinte, se o mundo está como uma panela de pressão, claro, né? Os âmbitos estão aí à flor da pele nas tensões pelo globo. E eu tenho um momento de incerteza, esse é o ponto. Estamos num momento de incerteza e o preço dos fretes cada vez subindo mais. Esse produtor de ideias, de design, de coisas novas, que ao longo do tempo vem sempre trazendo novidades, ele também precisa analisar os pontos de como ele vai produzir aquilo que ele está desenvolvendo. Porque não adianta ele trazer uma coisa muito inovadora e se ele não tiver capacidade de produzir. Porque se o valor agregado das peças que ele está desenvolvendo
não fizerem sentido para o âmbito do frete que ele vai ter que comprar e pagar e da onde ele vai trazer, tudo que ele estiver produzindo ali de novidade vai por água abaixo. E ainda mais se falando do valor agregado daquilo que ele estiver usando. Então, pensando num âmbito, por exemplo, de um produto barato que ele pode trazer da China, de repente esse produto já não vai fazer mais sentido. Exato. Porque ele vai pagar um alto custo de transporte que vai inviabilizar o projeto que ele está desenvolvendo. Eu acho que você tocou num ponto muito bacana aí, que talvez possa ser um reflexo também agora na Feira de Milão, porque a minha percepção é que tinha algumas coisas em alta que a gente percebeu ali, por exemplo, um design mais duradouro, mais longevo, assim, né? Ou seja, materiais também que possam ter mais durabilidade, possa permanecer por mais tempo, ser menos sazonal. E você acredita que esse estilo que a gente também viu muito de um design mais duradouro pode ser reflexo dessa questão que você trouxe para a gente? Perfeito, João. Quando a gente fala, por exemplo, desse momento de incerteza, é muito melhor o desenvolvedor pensar em materiais com valor agregado maior e que esse material desenvolvido ele seja até atemporal. Sim, certo? sim, sim. Por quê? Porque a aplicação desse produto, em que pese ele pague mais caro pela logística, por exemplo, desse momento, ele terá uma vida longa maior do que ele faria isso de forma comum no momento anterior. Então, até nisso, isso impacta no mundo do design. Isso é importante, essa reflexão em relação à geopolítica, as questões da logística relacionadas ao que está se desenvolvendo, e isso muda também a ótica do que está sendo produzido. Certo. Materiais de valor agregado menor, que duram menos tempo, né? E eu vou ter que renovar isso a todo tempo, e esse custo tem que estar envolvido ali do que se vale a pena ou não, ou investir em materiais de valor agregado maior, com maior durabilidade, e também falando de modelos atemporais. Então, isso também é muito importante. Bacana. E foi uma coisa que, de fato, a gente viu muito isso aí e está cada vez mais se consolidando, até já chegando no mercado brasileiro, produtos, materiais que possam aí ser mais duráveis, né? Como você trouxe, é um termo muito conhecido no termo de design atemporal. E aí, uma outra percepção também que tive agora em Milão, e você falou muito bem que o mundo parece estar uma panela de pressão, né? Ali acontecendo vários conflitos, enfim, a corrida para quem vai chegar na Lua, a guerra entre ali, Irã, Rússia e Ucrânia, também ali, igual falou, Israel, Irã, Estados Unidos. Então, assim, muitos fenômenos, muitas coisas acontecendo, taxações no mundo inteiro. E aí, assim, uma percepção também que Milão estava muito formatos geométricos, cores também mais nudes, assim, off-whites, muito em alta. E aí também eu acredito que possa ser um reflexo, obviamente, que o mundo está essa panela de pressão, e quando a gente utiliza desses materiais, né, que passa esses ambientes ali mais de cura, mais de acolhimento, como é o caso desses materiais vistos em Milão, deve ter uma relação de fato com esses acontecimentos, né? E aí, aproveitando isso, uma outra coisa que a gente percebeu, cada vez mais a questão do design, do smart design, né? Produtos mais inteligentes, mais adaptáveis, mais funcionais. E o que você consegue relacionar aí a tecnologia, né? E a gente fala no mundo de AI cada vez mais exponencial, com esses produtos também cada vez mais smarts. Um ponto importante e interessante, né, quando você fala de design, a gente hoje utiliza o celular o dia inteiro. Né? Quase uma extensão do corpo, né? É uma extensão do corpo, né? E você vai rolar a sua tela o dia inteiro. E sua tela ela é uma tela lisa. Ela é uma tela que não tem porosidade. Então, quando você fala do mundo de design, indo para um pouco do desenvolvimento, a capacidade sensorial do que você vai encostar e vai sentir, isso fará a diferença. Então, quando você fala num âmbito onde o mundo está numa panela de pressão e você vai para sua casa, você precisa de um ambiente acolhedor. Isso, de fato, é muito importante para o mundo, porque é isso que nós estamos vendo do lado de fora. É onde você tem paz, né? Exatamente. Então, você precisa de paz dentro da tua casa e, além disso, o que a tecnologia ela tem feito, né? Então, de fato, hoje, nós temos aí o desenvolvimento da IA,
né? Tanto da tecnologia no que tange só a parte de desenvolvimento da inteligência, mas também temos o lado também dos humanoides, né? Que também vem Isso. se desenvolvendo. Segundo Elon Musk, né, nos próximos 5 anos, a capacidade da inteligência artificial excederá a soma da capacidade de inteligência do ser humano. Então, isso é uma previsão dele. Será que ele está certo ou não? Eu já ouvi falar que daqui 7 anos ninguém mais vai precisar trabalhar. Então, também não sei, né? Exato. De fato, a expectativa é que hoje tem em torno de 15 mil humanoides já em construção, né, operados, né, em uso atual pelas grandes indústrias, desenvolvendo pelas empresas que estão desenvolvendo os humanoides. Mas a expectativa é que nos próximos 5 a 7 anos também, de forma exponencial e não linear, será um número de 100 milhões humanoides já produzidos. E isso é um número muito impactante, porque, de fato, a escalada dessa produção também vai reduzir custos de consumo, né, de produção, e aí sim você vai conseguir, mais pessoas terão alcance a esse tipo de tecnologia. E aí, quando nós falamos no passado, né, que, de fato, você faria atividades, por exemplo, como arrumar casa, talvez nos próximos 5 anos, com essa chuva de humanoide, não faria mais sentido nem você arrumar a sua própria cama. Então você está me dizendo que as pessoas não vão precisar nem arrumar a própria casa. Exatamente. Isso seria um ponto, aqueles que tiverem acesso, e de fato é para isso que dizem, né? E aí sim, o que o Elon Musk prega e por aí vai, entre outros produtores da IA e dos humanoides. E você acredita que isso vai chegar acessível no Brasil e quando? Você tem alguma previsão sobre isso? Então, em relação a custo mesmo, você acha que vai ser um valor que todos vão poder ter esse humanoide? Enfim, ou vai beneficiar um certo grupo? E em relação a tempo, você acha em quanto tempo a gente teria essa tecnologia disponível no Brasil? De fato, a gente parar para pensar, né, e pensar um pouco na história, a gente pode pensar nos primeiros computadores que foram lançados. Né? Naquele momento, valia uma fortuna. Sim. Depois, a gente pode pensar nos celulares, também, que era a título de ouro, né? Um telefone, depois o celular. Não, hoje já existe mais aparelhos de celular do que pessoas, né? Exatamente. Então, de fato, a evolução dos humanoides e da IA, enfim, ela vai ser acessível a um ponto que vai abranger uma grande massa da população. E eu digo mais, a corrida no tempo, ela não é linear, ela é exponencial. A cada ano que passa, outros robôs vão estar produzindo outros robôs e essa evolução ela será de forma exponencial, escalonada. Então, nós veremos isso talvez antes que a gente imagine, né? Muito bacana isso, né? E as pessoas hoje cada vez mais aí com inteligência artificial, né, tem se projetado em várias áreas. E Thiago, já quase encaminhando aí um pouquinho para o final, como é que eu vou dizer? Cada período costuma ficar na história marcado por um nome, né? Então, e também por conta de que acontecem alguns movimentos onde, por exemplo, num pós-guerra, geralmente entra um Art Deco para trazer equilíbrio ali para as pessoas, né? Alguns movimentos artísticos são feitos, né? Dependendo de um certo período, e se fala muito no período pós-pandêmico, né? Porque a gente viveu aí a pandemia muito recente ainda, né? E eu gostaria, assim, de uma sugestão sua, porque ainda não existe um nome exato para isso. Existem algumas possibilidades, mas não existe ainda um nome para esse período que nós estamos vivendo. Você teria uma sugestão para deixar isso para a gente? Bom, na navegação a gente chama de waypoint, né? Waypoint é onde você vai marcar na carta os pontos que o navio vai tomar e vai mudar a direção. Então, de fato, nós estamos num waypoint. Estamos aprendendo bastante aqui hoje sobre o mundo da navegação. Aí. Então, de fato, nós estamos num waypoint na humanidade. Né? Nós tivemos as revoluções industriais, que também foram um waypoint da humanidade, onde a humanidade foi auxiliada com os motores a reduzir a carga física, né? de fazer força pela indústria que foi ali criada naquele momento, e a produção mundial ela aumentou por conta desses ajustes. E, de fato, naquele momento, era uma revolução para ajudar o ser humano a produzir mais, reduzindo
a capacidade dele de empregar força. Sim, né? sim. Eu tive uma experiência também quando eu visitei uma fábrica na Noruega, em Bergen, e lá existia isso talvez há 8 anos atrás, existia braços de robôs que já trabalhavam naquele momento e já faziam muitas coisas. Então, tirava parte da força física para poder se fazer ali com robôs que eram apenas em braços. Né? Isso também, eu consegui ver isso muito comum no Japão, que de fato os japoneses também saem na frente nesses âmbitos tecnológicos, mas agora, nessa nova fase, e aí falando um pouco de revolução industrial, e aí sim eu falaria uma revolução industrial, um 5.0, né? Ah, é? E aí, turbo. Turbinado, de fato, a inteligência artificial ela vem para poder substituir, de fato, ou tentar substituir a inteligência do ser humano. Então, se de fato você precisava empregar força, hoje você não precisa. Se você antes precisava de muita inteligência e muito estudo para desenvolver algo, hoje a tendência é mais acessível, que essa tecnologia irá facilitar em vários âmbitos que antes precisava de uma tomada de decisão e hoje vamos enxergar, por exemplo, médicos que vão ser auxiliados por robôs e fazendo microcirurgias e aonde o humano talvez nem consiga fazer. Então, esse, para mim, é o caminhar desse desenvolvimento para onde nós estamos indo. Né? Tá. E aí, agora, para a gente fechar, assim, provocar um pouquinho você também, até porque você consegue também acessar talvez algo mais privilegiado, que você tem ali informação, notícias, né? Porque é um cara que está ali sempre antenado pelos movimentos, pela questão da geopolítica, né? De tudo que está acontecendo no mundo. Então, assim, até para a gente trazer uma previsibilidade para o nosso público que está nos escutando hoje. O design sempre teve no lugar ali de provocar, expandir, crescer, refletir. E hoje a gente tem visto, igual a gente tratou aqui, algo mais, ele indo para um lado mais conservador. E aí você me falando muito dessa panela de pressão que a gente está vivendo. Você acredita que essa panela de pressão, em algum momento, vai estourar? E de que forma isso vai para o lado do design? Um design mais conservador? Um design voltando mais para o seu local de origem, ali voltando para casa? Ou não? Você acha que também isso vai ser um reflexo de uma sociedade menos equilibrada, aí a gente fala tanto em saúde mental, né? Como é que você enxerga isso, né? Para a gente concluir e tentar aí adivinhar um pouquinho, prevendo o futuro, já que você é uma pessoa que traz para a gente, né? E tem essa análise sempre em profundidade para o nosso público. Bom, sobre a panela de pressão, né? Dizem, tem aqueles que... Ou vamos desligar a panela antes, né? Tem aqueles que, de fato, já assumem que vai explodir. Né? Uma terceira guerra mundial, ela já aconteceu. Só falta ela, de fato, dar as caras. Porque quando a gente fala sobre uma terceira guerra mundial, nós precisamos de 2 super grandes potências tendo em conflito. Então, de fato, hoje a gente ainda não tem, mas não de forma direta, a gente vê de forma indireta. Então, essa conta tem muita chance de chegar. Isso a gente vai nortear sobre isso ao longo do tempo. Agora, falando sobre essas mudanças de comportamento no que tange a tudo, tanto a forma de trabalhar, a forma de evoluir, a forma de ter recursos para que você produza mais, né? Esse âmbito operacional, onde o ser humano não vai mais precisar colocar a mão, porque teremos robôs e humanoides, etc. Fazendo esse papel. O lado humano ele não vai poder ser deixado de lado. Então, aqueles que tiverem as competências de entender cada vez mais como o ser humano se comporta mediante essa nova revolução que se caminha, esse será o grande diferencial. Que bacana. Então, se a pessoa ela precisa caminhar e precisa se desenvolver no que tange também a essa nova realidade do ser humano. Como é que você vai lidar tendo um robô na sua casa? Recentemente, nos dias das mães, eu até postei, você daria um humanoide para sua mãe para ajudar nas suas atividades de casa, né? É meio estranho, né? Você olhando para aquele cara ali, né? Aí você pergunta, será que ele vai dar o tilt ali, vai correr atrás de mim, né? Já vimos vídeo por isso, em relação a isso.
Mas por outro lado também você, pô, vai varrer para mim essa casa aqui, vai ser melhor, exatamente. né? Então, já que vai ficar uma coisa assim, por que eu vou arrumar minha cama, né? Já que tem um robô ali para fazer isso para mim. Então, eu vou poder aplicar a energia para outras coisas. Então, esse seria o ponto. E aí, qual o impacto disso e qual o reflexo disso na população e nos seres humanos? Terão aqueles que vão se adaptar de forma fácil. Rápido, né? Rápido. A nova geração, por exemplo, que está chegando, já vai chegar com isso já de uma forma cultural e normal. E agora imagina para uma idosa, para uma senhora, se adaptar com essas mudanças. Então, eu acho que o mundo profissional vai ter que... Essas pessoas que vão querer se desenvolver, que antes faziam atividades de forma operacional, elas cada vez mais vão ter que se estudar e se adequar a um novo mundo, né? Thiago, maravilha, obrigado aí pelo todo o conhecimento, né, pela contribuição. Fico muito feliz de fazer esse bate-papo com você, foi muito enriquecedor. E assim, antes de fechar o nosso podcast, eu gostaria de saber como que a gente encontra o Thiago, deixar o seu @, aí também, em relação à Safe também, onde a gente consegue o site da Safe, enfim, que você pudesse deixar aí todos os seus contatos. Bom, eu deixo a minha plataforma, o Instagram, de fato lá que eu mais me comunico, né? O @Thiago Lins com TH 3 underlines. E também o Instagram, que é o @ da Safe, da Safe, é o @GoSafe Logistics. E lá também você vai achar sobre esse tipo de informação, enfim, sobre a geopolítica, sobre a logística. Tem um blog de vocês lá também que lá está sempre atualizado, né? Fazendo as novidades. A gente posta lá e a gente vai também entregando um pouco desse conteúdo. Thiago, muito obrigado mais uma vez. Sucesso para você. E, pessoal, valeu. Assista um episódio aí. Quem gostou do episódio, compartilhe, que é a melhor forma da gente divulgar o nosso projeto. E é isso. Até uma próxima. Um grande abraço.